e falando. Hoje, com rede social, estou começando a falar em rede social, quem às vezes me segue já está começando a perceber que eu me desinibi e comecei a falar também em rede social. Então, você tem que falar, né? Hoje, com a rede social, eu acho que para vocês é uma ótima forma de se comunicar, né? E também vocês têm que desinibir também, começar a falar e alertar. Saiu daqui hoje, fala sobre essa questão, sobre essas questões que a gente entendeu aqui hoje, que vocês estão vendo que não são tão fáceis às vezes de entender, né? Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, são poucas as faculdades de medicina que realmente têm um ambulatório, uma abordagem da paciente infértil, né? A Universidade Federal nossa tem, mas tem muitas universidades no Brasil e faculdades de medicina mesmo, que a pessoa nem fala muito sobre esse assunto, né? Então ele vai para o curso dele de residência lá de ginecologia e vai falar de câncer de colo do útero, câncer de mama, ele vai falar de anticoncepção, ele vai falar de diversos assuntos e como não tem um ambulatório de infertilidade, ele muitas vezes não vê, porque quando a gente pega essa paciente na prática, como foi referido pela pergunta, aí a gente começa a sofrer junto com essa paciente. Essa é a grande diferença, né? Porque às vezes a gente vê na teoria e não vê o sofrimento dessa paciente. Por isso que você tem que ter esses ambulatórios, você tem que ensinar. Eu faço parte desse centro de reprodução que foi criado na Universidade Federal a todo custo, porque o SUS não financia nada, então foi um milagre aquilo ali poder acontecer ali dentro, né? O apoio para aquilo ali é muito frágil também, a gente vê isso no dia a dia. A maioria, as metas dos gestores desses hospitais tantas cirurgias, tantas mastectomias, tantas não sei o quê, ele não tem como meta o tratamento da infertilidade, a resolução da questão da infertilidade. Então, realmente, somos nós, os guerreiros, né, que temos que informar essas pacientes. Graças a Deus, hoje surgiu rede social, a paciente saiu um pouco da televisão, né, e tem condição de se informar. E vocês mesmos podem informar, né? Vocês estão recebendo uma informação extremamente diferenciada aqui, né? Muito diferenciada. Assim, na verdade, praticamente são 20 anos de estudo meu aí em relação à reserva ovariana, entendendo essas questões, e eu estou passando aqui para vocês. Então, vocês podem ter certeza, hoje vocês são muito diferenciadas em relação a informações sobre esse tema. Então, hoje à tarde, hora que terminar aqui, amanhã, se tiver rede social, olha, reserva ovariana é isso, é isso, é isso, é isso. Não espere para ter seu filho tardiamente, né? Se você for submeter uma cirurgia de reserva ovariana, de cirurgia ovariana, tome cuidado, porque você pode depletar a sua reserva nessa cirurgia. A cirurgia é impossível, então faça e depois já toma uma atitude, ou de repente preserve a sua reserva antes de você realizar a sua cirurgia. Se for fazer quimioterapia ou radioterapia, eu mostrei o vídeo aqui no começo, né, de uma paciente minha que ia precisar de fazer esses tratamentos. Graças a Deus ela tinha feito uma pós-graduação em reprodução humana comigo, e aí foi lá e congelou os óvulos dela antes de fazer esse tipo de tratamento, né? Então tem que falar, e é por isso que eu estou falando várias vezes para vocês, né? Repetindo isso várias vezes. Paciente que se submete à cirurgia ovariana, endometriose, paciente com exposição à quimioterapia e radioterapia, que vai se submeter, né? Então, é o caso da Lorena. Ela teve o câncer de mama e ia submeter à quimioterapia ou radioterapia. Então, antes, como ela já tinha essas informações, porque imaginem, a gente até comenta isso, depois eu vou ver se eu separo essa entrevista completa, porque a gente passou só um resuminho aqui para vocês. Mas na entrevista, ela fala, porque quando você recebe, imagina você recebendo um diagnóstico de câncer de mama. Você está na frente do doutor, o doutor fala, você tem um câncer de mama. E aí você fala para ele, doutor, câncer de mama? Na realidade, você
você nem consegue raciocinar. Primeiro que você cria um ódio, dependendo do jeito que ele falar para você, você já começa a odiar o doutor, né? Porque ele te dá um diagnóstico péssimo da sua vida. Aí o doutor acaba de falar que você tem câncer de mama, que o tratamento é complexo, que você vai ter que fazer tantos passos, não sei o que lá, e aí ele fala para você, não, e você ainda vai ter que preservar a sua fertilidade, né? E você vai ter que congelar os seus óvulos. Gente, é muita informação para um momento da paciente, entendeu? E é isso que eu costumo dizer. Por isso que a gente tem que falar antes, a gente tem que conversar disso antes com a paciente. Por isso que a Lorena foi otimamente bem no tratamento dela, porque ela já tinha essas informações nela, né? Então ela só raciocinou, não, eu tenho um câncer de mama, um dia eu vou querer ter filho, então eu vou preservar minha fertilidade. Agora, se ela tivesse recebendo a informação naquele momento do doutor, que às vezes ela estava até com raiva do doutor que tinha falado que ela estava com câncer de mama, ela não ia querer saber. E a maioria dos casos são assim, né? A maioria das vezes é assim. Então, é informar mesmo, é isso que a gente faz aí, tenta fazer o tempo todo. Esterilidade sem causa aparente é uma esterilidade que você procura por quê? E não acha. Muitas vezes é uma baixa reserva ovariana. Tá? É aquela paciente que vai no seu consultório, fez exame de trompa, o marido não tem alteração do espermatozoide, o doutor falou para mim que eu não tenho nada, mas ela não consegue engravidar. Então, aí, às vezes, você pega e fala assim, então, quem sabe você procura um doutor que dá especialidade, né? Que esse doutor sofre todo dia com essas pacientes e ele, com certeza, vai atrás dessas coisas, né? Testes de reserva ovariana, né, para aconselhar antes das técnicas reprodutivas, mas possui fraco valor preditivo para não gravidez, né? Também, acho que é a terceira vez que eu estou falando isso aqui hoje para vocês, tá? Ou seja, qual é o melhor preditivo de gestação? Idade. Idade, tá? Então, não precisa fazer teste de reserva ovariana, hormônio antimileriano, contagem de folículos antrais, porque eles têm fraco valor preditivo para não gravidez. Quem manda na não gravidez aqui? Idade. Você não precisa de nenhum exame. O doutor também que começar a pesquisar, pede FSH para paciente, pede contagem de folículo antral, pede hormônio antimileriano, a paciente está com 39 anos, você fala, procure um especialista, né? Porque isso acontece muito, é o que ela referiu na pergunta, não sou eu que estou falando, mas realmente a gente vê que isso na prática acontece muito. Tá? E, gente, esses tratamentos, normalmente a paciente, quando ela recebe esse diagnóstico, para ela tratar, demora. Sabe, essas coisas são coisas que a pessoa tem que processar na vida dela. Às vezes a gente está com uma patologia qualquer, eu mesmo estou com umas dores na coluna ultimamente, até eu ir no médico demorou uns 4 meses, pelo menos, entendeu? Então, assim, as coisas não são tão rápidas assim. Então, o paciente chegou com 30 anos, já faz uma educação em psicologia para ela, já pede ela para fazer um projeto dentro das possibilidades dela, né? Então, isso é importante. Só exclui do tratamento se for muito anormal o teste de reserva ovariana, ou seja, se tiver uma contagem extremamente baixa, você poderia excluir do tratamento, né? Mas não é incomum aquilo que eu falei para vocês. Viu uma reserva extremamente baixa, fala para a paciente, dependendo do jeito que você falar, o doutor que tirou o sonho dela, de ter o filho. Então, assim, excluir de tratamento é complicado, né? Às vezes elas não deixam a gente excluir elas de tratamento, por mais que o tratamento seja difícil. Está lá com 40, 41, 2 folículos, você sabe que vai ter 1, 2 óvulos, ou nem vai achar óvulo, mas ela quer tentar, né? E se você não fizer isso, você está tirando o sonho dela, entendeu? Hiperestimulação ovariana controlada ou fertilização, isso o tratamento para essas pacientes com envelhecimento ovariano, não resolve o problema subjacente de quantidade ou de qualidade de óvulos. Então, é aquilo que a gente falou. Você tem uma paciente que ela produz um óvulo por mês,
você fazer fertilização in vitro, você vai revolucionar esse tratamento? Não, porque é aquilo que eu falei, você vai pegar aquele ovo, vai injetar o espermatozoide e vai rezar para eles virarem um embrião, porque muitos não viram, lembra disso que eu falei? Né? Então, qual que é o tratamento, gente? É não deixar, é prevenir. Né? Geralmente, na medicina, quase tudo é prevenção. Eu, por exemplo, tenho uma alergia à poeira. Qual que é o tratamento para mim? Antialérgico, loratadina, não sei o que, nada disso. Não ficar na poeira, tomar cuidado com a cama, tomar cuidado com a cortina, tomar cuidado, entendeu? E é o que eu faço, eu não tomo um antialérgico, sou alérgico grau 5. Não tomo um antialérgico na minha vida. Eu previno o problema, não entrando em contato com a poeira. E aqui é a mesma coisa. A forma de você prevenir o envelhecimento ovariano é não deixando o ovário envelhecer. Né? E isso está muito mais na mão de vocês do que de nós. Porque eu vou receber a paciente que precisa de fertilização. Quem vai estar com ela, quem que vai acompanhar ela, quem vai ver o desenvolvimento dela, quem que vai fazer uma educação em psicologia, são vocês. Né? Eu chego, ela vai vir para mim para fazer a fertilização, com pouco óvulo, muito óvulo. Ela vai estar no momento que já não tem mais jeito de eu, de repente, consertar certas coisas, entendeu? Muitas coisas dá para consertar, mas isso aqui é uma coisa, por exemplo, que não dá. É isso que essa frase quis dizer. Né? Não resolve os problemas subjacentes de quantidade ou de qualidade de óvulo, encarece muito o tratamento. Eu costumo contar a história da Ivete Sangalo. Ivete Sangalo teve num segundo casamento agora, não sei se vocês sabem, né? E resolveu ter um filho no novo casamento. Estava com 41 para